Bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou a Carolina Salomão, Eu sou a Carolina Litti. duas psicólogas, mas às quartas nos encontramos aqui como amiga para bater um papo para além da teoria. Todo mês a gente vai escolher um tema para aprofundar. E esse mês a gente escolheu falar sobre compulsões. Para bater esse papo com a gente, convidamos um amigo querido, psicólogo, gestalterapeuta, Bruno Almeida. Então, aproveita e segue a gente no YouTube e no Spotify e vem bater esse papo. Bem-vindo, Bruno! Obrigado! Não foi ensaiado. Bem-vindo ao Pode Ser. Obrigado, Como é que você obrigado. tá, amigo? Tô ótimo, um pouco nervoso, mas tô ótimo. Ai. Tirando o alívio de tensão. Eu também tô Mas tô é ótimo, a nervosa. primeira bem. vez. Tô bem. Sim. Fala por você. Porque toda quarta-feira eu tô aqui bem nervosa. Nossa senhora. Então tá bom, tô autorizado. Bem, vamos falar hoje sobre compulsões. Queria abrir aqui já perguntando pra vocês o que vocês entendem como compulsão. Então, compulsão, para mim, eu acho que é um comportamento que eu não consigo controlar. Né? Apesar de eu ter a consciência que aquilo me faz de mal, eu não tenho certo controle para parar. Né? Eu acho que é como se eu tivesse que ir até o final, por exemplo, em relação à comida, né? Que é da minha experiência. Né? Então, se tem uma comida ali, eu tenho que comer até o final. E algo que eu não tenho muito controle para parar. Então, acho que isso que da minha experiência que eu entendo como compulsão. De um impulso, né? Que é aquela coisa que a gente escuta bastante. Foi mais forte do que eu, né? Não fazer isso é quase uma... Não é que chega... Eu até, olhando assim, né? A gente estava conversando aqui antes, né? Que eu falei da minha autorregulação aqui, né? Desse alívio de tensão. A gente até tem uma consciência, né? Mas eu vou vendo, assim, essa medida do controle, né? Que agora já pensando na lida com a compulsão diária, né? Tem alguma autonomia, mas ela é muito baixa, né? Eu tenho essa ideia de que, o que me tira do comportamento compulsivo quando é possível sair do comportamento compulsivo, né? Eu falei, até antes de vir pra cá, né? E aí falando da minha compulsão, de lidar com as minhas compulsões, de falar assim, caraca, eu tô tenso, né? E essa coisa de, quando a Carol me convidou, dei uma lida e tal, mas eu tô numa... E foi assim, né? Pra amanhã, tá? Vamos lá gravar, porque amanhã. Eu falei, tá bom, né? Não, vamos. Super amiga. No meio do caminho, assim, cara, o que eu tô fazendo? Né? Não tem zero tempo de preparo. E Deixa eu me defender que não foi pra amanhã coisa nenhuma. Já tem uma Tinha uma semana. Seu amanhã é uma semana. Pra mim, assim, tem que ser com um mês de antecedência, né? E aí, enfim, tô no meio de processo de coisas que eu já tô de tarefas e caramba, eu me senti pouco preparado, né? Pra falar de um tema que eu acho que é super complexo, né? Acabou que eu falei hoje nos atendimentos também, foi... Né? Aconteceram coisas que eu... olha o tema aparecendo O campo aí, né? é maravilhoso. Então, beleza, dá pra dar um contorno. Mas eu fui vendo, né? Antes de vir pra cá, eu consegui um tempo pra me regular, fez tudo, né? Fez tudo. Agora é só levantar e ir. E aí aquela mãozinha assim, aquela tensão, aí eu abrir o computador e jogar paciência, assim. E aí eu tinha que levantar, chamar o Uber e vir pra cá. Podia sentar aqui com calma, não, preciso jogar um joguinho aqui pra aliviar uma tensão. Então, assim, até... É claro que eu tô dando um exemplo, assim, de uma coisa que pra mim é muito, muito equilibrada hoje, né? E de uma consciência que tem. Mas quando a gente lida realmente na clínica, né? E no que a gente olha hoje no geral, parece que é cada vez mais difícil mesmo, né? Lidar com as compulsões. Então, assim, ao ponto de sozinho, né? É complexo sair desse lugar, né? E aí, enfim, é o que pra mim passa, né? Até... diferenciando de vício de hábito, né? Como você trouxe. Então, a compulsão tendo que estar meio que ali no meio, sabe? A gente brincou aqui... Pode falar da dancinha? Pode. Falar Claro. da dancinha? Todo mundo sabe que a Carol dança. Todo mundo sabe que a Carol dança aqui, né? Que é essa coisa que ela até é refletida, assim, ela acontece, mas ela não é disfuncional e por mais que eu não perceba, eu consigo mudar a partir do momento que eu percebo, né? A compulsão, às vezes, não, né? Eu percebo e, como você falou assim, caraca, no meio da coisa, né? E tem aquele conflito, tem aquela divisão, e tem aquele sentimento de culpa, e eu faço, me sinto mal, e eu volto para isso, né? E, enfim, então é um desafio, né? Não dando regra, né? Mas é como eu entendo, né? A partir do momento que você me fez pensar sobre. Né?
Só fazendo um parênteses antes da gente continuar, que o objetivo aqui do podcast é a gente realmente não entregar respostas, teorias, Ótimo. né? É realmente a gente bater um papo em boa companhia, assim. Então, já tira esse peso. Tá né? aliviando mais assim a atenção ainda, assim, a Já tensão, tira né? esse peso. Chazinho de porque... camomila. já bebe um chazinho aí, amigo. Fica tranquilo. Mas voltando, assim, eu entendo a compulsão como um pedido desesperado, assim, por ajuda, né? De ajuda. De cuidado. Mais do que ajuda, eu acho que é um pedido desesperado por cuidado, né? Porque vem pra cuidar de algo. Você falou, você acabou de falar, né? Eu senti uma tensão. Uhum. Então, por trás dessa tensão tem várias coisas aí, né? Várias questões que vai esbarrar em muitas coisas. E para não entrar em contato, pra gente não fazer contato com isso, vem isso para cuidar disso, né? Então a gente vai ou descontando a comida, ou no trabalho, ou no celular, ou no jogo, né? A gente pode até inclusive falar o que a gente lembra, o que a gente vê até muito em clínica de compulsão, mas eu entendo isso. Ele vem para cuidar de algo que a gente acha que não vai conseguir lidar, né? E às vezes é muito rápido, a gente nem percebe o gatilho. Já vem e a gente já tá fazendo, né? E aí, ao mesmo tempo que ele vem para cuidar desse algo, ele tá vindo também para fazer um convite. Tem algo. Vamos olhar, vamos cuidar, vamos fazer contato, vamos elaborar, né? E para trazer essa liberdade maior, né? Essa autonomia de ver as possibilidades que a gente tem para além de ir para comida, ir para o jogo ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, a minha visão, assim, da compulsão é isso. É um pedido desesperado de cuidado. A compulsão é uma forma da gente se autorregular, né? Só que disfuncional, né? Uma autorregulação, como você falou, um pedido ali de cuidado, que é uma autorregulação, seja por uma situação ou um sentimento desconfortável que a gente está sentindo, a gente não sabe lidar com aquilo, e a gente recorre para esses alívios, né, imediatos. Né? Muitas vezes a gente não tem consciência do que a gente está sentindo. A gente tem consciência daquele comportamento que é compulsivo, que faz mal, que a gente sente culpa. Mas a gente, às vezes, não tem consciência do quais são esses gatilhos. Né? O que faz a gente ter esse comportamento. Né? Eu acho que isso que na terapia que a gente vai aprofundando. E qual é a dor por trás dessa compulsão. Né? O que a gente está tentando evitar, anestesiar. Porque é um sintoma, né? E todo sintoma tem uma função ali. Então, ele está protegendo e cuidando de uma coisa muito maior, de uma vulnerabilidade muito maior. E que é importante olhar, né? Para poder perder a força. Assim, eu vejo a compulsão que quando a gente faz contato com isso, vai perdendo mais a força. E até por experiência própria, assim, o álcool, por exemplo, era uma questão, né, para mim. E quando eu comecei a olhar para o que estava por trás disso, né, eu parei de beber. E aí, é claro, não é que quando você olhar, você vai parar. Não, no meu caso, eu parei de beber, porque eu fui entendendo que eu não queria. E não foi que eu decidi, agora eu quero parar de beber, eu me forcei. Não, eu falei assim, cara, vou começar a respeitar quando eu não quiser mais beber. E eu comecei a ver que eu não queria beber nunca, sabe? E é claro que a bebida, para além disso, né, para além dessa função, ela tem uma questão social. E às vezes, quando aparece essa vontade, né, isso, né, do copo na mão, dessa companhia, assim, tem esse jogo também. E aí, de vez em quando, eu bebo sem álcool hoje em dia, assim. Mas isso já tá servindo de função para outra coisa. Agora, para aquele ponto de vulnerabilidade maior da ferida que chamava, eu sinto que agora que eu tô cuidando, perdeu muito a força. Tanto que eu não sinto nenhuma... Cara, gente, é maravilhoso, assim. Foi a maior conquista mesmo. E foi ter olhado para essa questão, assim, por mais desconfortável que seja ainda. Hoje eu saio, consigo entender o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, quem eu quero me relacionar, quem eu não quero, né? O que eu sinto quando eu saio, por que eu recorri à bebida. Então, isso tudo traz um desconforto, é óbvio. Mas eu saí do ciclo vicioso daquilo dali. Né? Como eu já passei com compras, de comprar roupa, eu já mais jovem, né? Com 18, 19 anos, primeiro emprego, eu tinha roupas com etiqueta dentro do guarda-roupa, assim, né? Hoje a minha questão está sendo olhar mais para a comida, porque eu tendo a descontar mais na comida, tanto que a gente decidiu fazer um episódio só
do comer ansioso e compulsão alimentar, porque a gente vê muito, além de ser um ponto em comum, né? Sim. A gente vê muito isso na clínica, assim. Eu vejo mais as pessoas, né, dentro da minha bolha, assim, que eu converso, tendendo a ir mais para esse comer ansioso do que o resto. Assim, o resto também, né? Mas eu tenho uma sensação que, dentro, assim, das pessoas que eu conheço, elas vão mais para essa compulsão alimentar, né? Abrem quadros de compulsão alimentar. Acho que até, não, pensando em compulsão alimentar, acho que ela é mais bem aceita no sentido de uma forma de se regular muito fácil, né? Muito Porque fácil. você tem, nossa, aqui é uma delícia, né? E aí é diferente de beber, por exemplo, né? No sentido de você não vai fazer isso às vezes num contexto de um trabalho, por exemplo, né? Mas a comida ela entra, né? E aquela Sim. coisa aí não é só, e aí a compulsão, né? Nesse ponto da compulsão, não é sobre a comida, né? Eu acho que é o grande desafio é esse, né? Perceber como você falou, comece a entrar em contato que não é fome. Não é vontade de comer doce, não é vontade de beber, não é vontade de jogar, não é vontade de... Não é essa a falta, né? E aí essa coisa de uma evitação desse contato, que é desagradável, né? Que eu vou estar lidando com alguma coisa desagradável. Então hoje, pra mim, aqui foi a lida com a exposição, que é um tema que, nossa, terapia, pra lidar. Sempre sou o cara que fica no fundo, assim, no cantinho. Fui trabalhar num consultório fechadinho. Assim, eu trabalho em grupo, mas é sempre em contexto seguro que eu vou lidando com essa minha dificuldade. E é isso que eu tô tentando evitar, que ao mesmo tempo é o que eu desejo também, né? No sentido de, eu pude falar assim, eu quero estar aqui, né? E aí ter que passar por esse friozinho na barriga, então eu vou evitar esse contato aqui, vou evitar esse conflito, aí crio outro, e aí vou fugindo de só vir aqui, tomar um chá de camomila, bater papo, né? Atravessar, né, amigo? Você tá atravessando. E se jogar, saltar no invisível, né? Que é o que a gente foge, né? Salta no invisível, vai lá fazer essa coisa, né? Se jogar e não jogar. Boa. Quais as compulsões que vocês veem, assim, que vocês lembram agora? Já bastante de alimentar, né, na clínica, principalmente em mulheres. E em homens eu também já atendi um que não era nem compulsão, acho que chegava a ser o vício em jogo. Que é bem comum hoje em dia, né? E ele era mais Agora jovem, a gente tá né? bem, né? Inclusive, né? Ele Estamos era bem mais nesse- jovem também. Então, a gente tratou bastante essa questão do vício em jogo. Videogame, né? Então, era um desafio, assim, porque era uma coisa também... Eu estava sempre acostumada com alimentar, mas aí depois você vai vendo que as compulsões, elas se diferenciam de... Elas só mudam o endereço, né? Mas, no fundo... porque me dá uma coisa em comum. porque tem muita gente que vai no comportamento, né? E só ir no comportamento não adianta, porque tem esse background aí, né, do Sim. emocional. Então, se você vai só no comportamento, você tem uma tendência muito maior de ir para outra compulsão. Isso, troca a compulsão. Você né? troca. Então, Escravidão. eu lembro que ali, quando era da compra, eu aprendi uma forma de lidar com aquilo. Mas eu abri outras, né? Porque as nossas defesas, elas vão também afinando junto com a gente, né? A gente vai... Ih, descobri! Então, se a gente não for também ficando mais atento a esse emocional, se disponibilizando, aí tá atravessando isso, né? Mas você falou da comida, do jogo, me vem, cara, me abre um leque, assim, na cabeça, de trabalho, de atividade física. Olha que interessante, porque trabalho, a gente é muito socialmente aceito, né? Uhum. Então, Não, eu nem atividade me dei física conta, mas tem também. atividade física. Tem também pornografia, Uhum. Tem. É uma que eu vejo sexo, bastante. álcool, Uhum. né? Tem alguma coisa Eu lido que- muito com questão de, assim, na clínica, né? Com maconha, que é super aceita, né? Mas chega um ponto que vários pacientes chegam, pô, acho que tá demais. Também já. E aí virou um hábito, assim, que ainda não é o vício. que fica entre... Eu vou falar entre um hábito disfuncional ali, que é meio que Uhum. automatizou, né? Eu chego em casa, faço, organizo alguma coisa e fumo meu baseado, e aí começa a ver que tá afetando outros campos da vida, que aí, né, vai transitar pro vício, né? Começa a gerar dano. Então, isso para mim aparece bastante também hoje, né? Como você fala, assim, dos jogos, pornografia, super comum, né? Para homens. Das próprias redes sociais, né?
Sim, rede social é Sim. uma Outro compulsão. super aceito. Então, um exercício que eu fazia assim, dá uma olhadinha no... Eu olhava, geralmente, o Instagram, né? Quanto tempo de uso tem no Instagram? Não é do celular, é do Instagram. Chegou a ter 6 horas e meia, assim, sabe? Caramba. Sim, 6 horas e meia, quase um terço do dia, seu dia, o que você tem de hora para si, né? Então, 8 horas de trabalho, 8 horas de dormir, no ideal, né? Aquele ideal que não existe. E 8 horas para fazer qualquer coisa. Aí 6 horas e meia eu fico ali, que é consumo, né? Que aí vai levar para um comportamento compulsivo, porque também tem esse atravessamento, né? Porque aí é aquela coisa de, quando começa a falar de compulsão para mim, eu vou pro meu background primeiro, que é a comunicação, né? Que eu venho da publicidade. Então, de uma forma assim, eu aprendi, né? Minha formação inicial foi como gerar compulsões, porque eu tenho que levar a pessoa ao consumo, né? E aí, consumo a gente vai trabalhar com base na falta, né? E aí, e na falta, sim, nos sentimentos, né? Bem negativos, né? Tem um livrinho Propaganda de 1900 e troletado, lá 30 e pouco, eu sempre esqueço o nome do autor, mas ele é propaganda. É o pai das relações públicas lá, né? Que tinha uma relação com Freud, né? E aí, quando ele pensa propaganda naquele momento da crise lá de 29, aquela crise que um monte de gente se matou, né? E aí, crise financeira, e tiveram que repensar os hábitos de consumo. E aí começa toda uma carga de propaganda que tem que basear no medo, na falta, na luxúria, na inveja, né? Então, sentimentos negativos que eu tenho que gerar nessa pessoa para ela consumir alguma coisa que ela não necessariamente precisa, né? E hoje a gente tem uma hiperexposição a isso, né? Gente, o algoritmo. Acabou de falar sobre o algoritmo. É isso, que é isso, né? A partir do... Agora uma inteligência artificial faz isso, não precisa ter alguém que pense nisso. E aí tem uma perda de autonomia total, né? Porque E eu acho que o momento que, já emendando uma outra coisa, que eu fui me dar conta disso, assim, muito experiencialmente, foi na pandemia. Porque eu fiquei em casa, né? Aquele período todo, com toda a afetação que teve da pandemia, né? Eu não sofri tantos danos, assim, por conta da pandemia, no sentido de continuei trabalhando, né? Clínica, em 2 semanas, foi para clínica online. Então, abriu um leque para psicologia que não existia até então, né? Ou existia muito, sabe? Sim. Exceção da exceção. Preconceito, muita resistência. Preconceito não sei, mas resistência. Sabe? Então, abriu uma possibilidade de trabalho pra gente ali, né? Que eu falo, é aquela coisa, é bom ou ruim, né? Porque muita gente ficou com quadro de ansiedade, depressão, a gente tava ali para acolher, beleza. Mas reduziu muito meus hábitos de consumo. Então, eu perdi, e aí aquela coisa assim, perdi peso, mas não perdi peso porque eu tava em depressão. Porque eu não tava na rua consumindo besteirinha, que é a minha compulsãozinha, outra compulsãozinha, né? Não tava consumindo os seus árabes. O árabe, o açúcar, o docinho, sabe? E aí, aquela coisa do docinho, eu lembro a primeira vez que eu saí, depois desse período, né, de distanciamento social. E aí eu parei numa padaria no Catete, eu me mudei pro Catete, eu tava no Grajaú e me mudei, aí começa a sair, né, ainda de máscara. Entrei na padaria e almocei, e aí almocei ainda super regulado daquilo que eu tava almoçando em casa, e cheguei no caixa e tinha uma paçoca, e eu... E aí já foi o impulso, sabe? Eu preciso dessa paçoca? Eu parei, eu fiquei num dilema com a paçoca, assim, eu compro essa paçoca? Isso aqui é uma coisa que eu tô querendo mesmo? É porque ela tá aqui no caixa, na hora que eu tô pagando, e aí tem aquela coisa do pós a comida, do docinho que eu não estava tendo. Durante a pandemia eu tava comendo fruta, tava comendo super bem, né? Eu perdi, acho que, mais de 10 quilos, sabe? Assim, isso pra mim é uma coisa que eu tento hoje e não consigo, porque tem um árabe, tem um docinho ali embaixo, né? E aí E aí foi uma coisa que me trouxe pra reflexão, assim, caramba, como tá no mundo, né? Tá no estímulo. De frente para a situação é muito mais difícil controlar o impulso, né? Isso. E aí vem essa compulsão. E aí não comprei a paçoca naquele primeiro momento. Depois de 1 semana e meia, tá tudo bem, sabe? A paçoquinha, né? E aí ganha-se o peso de novo, né? Aí volta pro peso original, pré-pandêmico. Mas você fez a pergunta que é muito difícil, assim, de ter uma resposta, mas quanto mais a gente vai perguntando também, a gente vai deixando ecoar, que é: qual é a minha necessidade agora, né? Que não é uma paçoca, provavelmente, né? Eu já comi, eu não tô com fome. O que é, né? E aí, isso abre um campo para você poder se relacionar com isso, né? Ao invés de só ir para esse impulso. Então, eu acho que é prestar mais atenção no gatilho, prestar atenção no impulso, para você poder ter mais autonomia nessa escolha, né? E
me deu uma. E eu achei interessante porque você falou que você foi para. Na pandemia, você recorreu a isso, né? Você agiu assim na pandemia, essa foi a sua vida. Mas para muita gente, abriu o contrário, né? quadro Uhum. de compulsão É. com a bebida alcoólica, por exemplo, Sim. né? Foi impressionante. Aí vieram as lives e, cara, foi surto, assim, nesse sentido. Sim, sim, sim. E ouvindo, a gente falou aqui sobre as compulsões que a gente lembrou, me deu uma sensação, então, que a gente tem uma compulsão em se manter ocupado, Uhum. né? Então, se eu não tô trabalhando muito, eu tô saindo muito, me relacionando muito, ou então eu tô fazendo muita atividade física, ou então eu tô lendo um livro, ou então eu tô fazendo um curso, que a gente aqui, Excessos, né? ou eu tô vendo uma série. A gente a gente não para não fazer nada. Porque o não fazer nada, o tédio, o ócio, vai fazer com que a gente entre em contato com alguma coisa, nem que seja a culpa de não estar fazendo nada. Então me deu a sensação que a gente tem a compulsão de se manter ocupado. Evitar o silêncio, né? Evitar si mesmo, né? Evitar Esse si mesmo. espaço de desconhecimento de si, né? Que quando a gente trabalha na clínica é onde eu cresço, né? No sentido de como é que eu vou para além de mim mesmo, né? Eu tenho que ir num espaço que eu geralmente não vou, que é espaço vazio, né? De mim mesmo, assim. Que não é aquela coisa de, sem entrar num super discurso aqui do tema, mas a coisa de o capital toma tudo, que a gente fala, né? Então é uma coisa que, tá, meu silêncio, e logo eu penso em produtividade, logo eu penso em utilidade, logo eu penso em, sabe, trazer aquilo para o mundo sem necessariamente estar em contato comigo e ser um processo falo de esvaziamento de mim mesmo, né? Então no sentido de, o que está escorrendo aqui nesse momento de silêncio, né? Então quando o paciente, eu acho que isso deve acontecer para vocês também, o paciente, o que você fez essa semana? Nada. Eu falei, o que é nada? Você ficou deitado na cama olhando pro teto? Não, nada ali silencioso? Não, fiquei na tela, fiquei já assim, tá, então não é nada. Então você fez alguma coisa, né? O nada é muito desafiador. Então, até eu acho que quando você fala dessa experiência, para mim, o nada é um exercício que eu venho fazendo há um longo período de tempo. Então, na própria pandemia, né? E aí chegamos nesse ponto, porque acho que foi um momento de crise muito grande, né? Como você falou, desencadeou uma série de coisas. E eu tive sorte ali de, logo no início, sorte não, né? A Fiocruz fez um trabalho logo no início, assim, de um curso para profissionais de saúde mental, enfermagem, psicologia, psiquiatria. E aí eles deram um amparo ali inicial, assim, nas primeiras 2 semanas, se não me engano. E trouxeram e aí vieram muitos psiquiatras, psicólogos que trabalham no Médicos Sem Fronteira, trabalharam com situação de ebola, de crise, de perda, né? De lugares de vulnerabilidade social intensa, né? E como é que aquelas pessoas se reconstruíam, né? Depois dessa situação, né? E falava isso para a psiquiatria, né? Porque não tem nenhum profilático, não tem nenhum remédio, não tem nenhuma técnica. O que tem é espiritualidade e socialização, né? Tem aquela rede de apoio, você ter grupo, saber que tem convívio, né? E ter algum grau, uma entrega para a espiritualidade, não necessariamente religiosa, mas isso. E são coisas que a gente evita hoje, né? Porque hoje a gente tem uma relação de isolamento mesmo, de distanciamento, né? De eu, de prazer em si mesmo, né? Individualismo, consumismo, materialismo, né? E acaba que as pessoas, quando estão sozinhas, né? Elas não têm chão em si, né? Porque eu tenho produto, eu não tenho a mim mesmo aqui, né? Aquela coisa do tédio de, sabe, por que eu sou tão tedioso, né? Qual é a dificuldade de ficar comigo mesmo no meu silêncio, né? E o quanto que a compulsão entra como uma companhia nesse momento, né? Porque eu tô lembrando aqui desse paciente do jogo, ele acabou se isolando, né? Porque não saía de casa, só ficava jogando, bem ali na fase da adolescência, e aí o quanto que isso dificultou a socialização dele. Então ele ficava super desconfortável na faculdade, quando ele tinha que estar em ambientes de socializar, ele não conseguia, porque por muitos anos o jogo, ou seja, a compulsão, ali, o vício de certa forma, foi a companhia dele, né? E a solidão, né, esse estar sozinho, às vezes é muito difícil sustentar, né, esse vazio, e a gente recorre à compulsão para uma companhia, né, nesse momento, para, né, tentar se autorregular nesse desconforto. Então, acho que uma das funções também da compulsão é nos fazer companhia.
Na falta de um outro, né? Na falta de Eu até é um caminho quando chega nesses pontos, porque assim, eu não corto, né? Assim, você não corta isso, né? Senão aquela coisa vai migrar uma compulsão para pra outra, outra, né? vai substituir. Eu até, assim, você joga sozinho, né? Quando eu falo assim da minha compulsão de jogos, ela é diferente, né? Eu tô falando desse lugar, mas é uma coisa que ela não existe hoje pra mim, sabe? Nesse lugar de como já foi, né? Como você falou, né? Então, na adolescência, no início da fase adulta, sentar, jogar 14. Inclusive, foi uma coisa que eu fiz bastante na pandemia. Isso eu fiz, jogar. Eu joguei bastante, né? Então, sua Ficar em casa. compulsão Foi lá, tava autorizado, não tem lugar nenhum, comida tá feita, sei o que, jogar o dia inteiro, né? Tela o dia inteiro, você não tinha pra onde ir. Graças a Deus tinha uma varandinha lá, né? Tinha céu. Mas eu penso no sentido de como é que eu transformo isso em algo coletivo, né? Sim, compartilhado. Né? Porque até a minha experiência com o jogo, originalmente, era o jogo do videogame com os amigos, na casa dos amigos. Então, era um evento, tinha campeonato, tinha presença, né? E aí era uma outra relação. Aí um enjoo, ele levanta e vai fazer outra coisa, né? Então, eu penso nessa lida hoje, né? Que aí, pô, se é companhia, né? Tá faltando companhia, então... Tem alguém que joga com você? Pergunta que eu sempre faço, assim, né? Cadê sua galera? Cadê a galera? Aqui, não, tem uma galera, né? Mesmo que você não conheça a galera, tem uma galera que se reúne em torno de um mesmo tema que você também se interessa, né? Então, onde é que tá isso? E aí, como pergunta aberta, né? E aí, para ver se gera algum movimento, né? Então, eu vou atrás dessa galera, eu vou atrás dessa coisa com um coletivo, né? E aí essa compulsão reduz, porque aí tem uma satisfação na troca, né? É isso. E aí tem aí conhece a gente, aí olha no olho, não fica só fechado em si mesmo, né? Mas em compensação tem a compulsão, veio vazio, veio, né? Cada um tem a sua história, então é o vazio, se é o trauma, se é a ferida, independente do nome que a gente vai dar para isso. Tem gente que abre a compulsão desse sair para buscar uma relação, nem que seja ali momentânea, né? Para sanar isso. Então, eu não sei. Eu acho que eu não saberia explicar assim cientificamente como se daria, né? Mas te ouvindo, eu falei, cara, mas quando quando uma pessoa abre tem essa compulsão, né? Por essa relação, como é que é? Porque o outro, ele tá vindo para dar esse prazer imediato. Na verdade, ele tá em busca desse outro, né? Para saciar alguma coisa ali. Porque se você olha para esse outro como um objeto, né? E que aí talvez seja uma relação que a gente vê bem comum nos aplicativos de relacionamento, né? Então, aquela coisa que o outro é só um objeto para satisfazer um desejo imediato, né? Então, vira um cardápio aquilo. Eu tô consumindo, é uma relação de consumo. Não é uma relação, né, do que a gente fala de eu-tu. Tem uma outra pessoa ali, tem um tu ali diante de mim, né? Então, eu vou me relacionar com um outro indivíduo, né? E aí a gente vai trocar. E a gente vai se ver. E aí vai ter um espaço de escuta também. Vai ter algo que eu vou ceder. E aí começa a ter troca, né? E não tem, vem aqui, vou te consumir, e aí vou descartar e próximo, next, né? E vou, sabe? Então, aí isso é uma compulsão, né, nesse ponto, né? E aí que é mais uma dessas coisas que eu falo, tá? Onde é que vai o livre-arbítrio da pessoa, né? Autonomia, quando você tem um aplicativo que ele é projetado para isso. Ele é projetado para gerar falta. Né? Porque se ele fosse um aplicativo para gerar um encontro satisfatório, ele encerraria, né? Então ele tem que estar constantemente gerando buraco. Então o algoritmo ele vai fazer com que nunca seja o suficiente, aí você vai tender a tratar as pessoas, né, as relações cada vez mais como uma relação de objeto, de uso disso, né, e não vai ver essa outra pessoa. Então, quando eu estou em grupo, eu abro para uma possibilidade que aquilo se quebre. Porque aí tem um outro agindo também, né? Então a gente vem cá, né? Que é essa coisa do que a gente fala na Gestalt do autossuporte e um heterosuporte, né? Então, sozinho, quando eu lido compulsão e aí próximo do vício, eu atendo muito pouco vício, né? Até por uma questão, acho que de escolha, né? Quando chega, eu abraço. Hoje eu acho que o vício está muito mais na questão do digital, né? Porque perde muita autonomia, né? A pessoa tem muita autonomia. E aí é um trabalho que tem que ser feito em rede, né? E eu penso que é uma coisa que a gente tem que coletivizar, tem que ser em grupo. A pessoa, eu falo, não tá conseguindo sozinho, pede ajuda. Precisa pedir ajuda. Então, eu sou um heterosuporte aqui, né? Família, amigos, grupo, quem tá aí no entorno que vai, às vezes aquela coisa, te chamar de manhã cedo para ir na academia junto, né? Porque você quer começar a cuidar da saúde para sair, alguém que vai te lembrar do remédio, vai te convidar, vai criar um projeto
sabe? Na dificuldade, na tremedeira, sabe? Naquela Aham. coisa assim, no chazinho, aqui o chazinho super heterossexual. Uhum. E aí eu vou caminhar, sabe? Porque a gente tende a transformar tudo em produto, em consumismo, né? Então eu vou, e aí eu vou me apropriar daquilo, tchau. E você fica Me com nada, eu levo. saciar, né? Então isso eu acho que é um risco que corre, né? Mas não vejo caminho senão na relação com o outro, assim, na coletividade. Que aí é já mais uma pressão que a gente cria, né? E aí vai levar mais compulsão, a ideia de que eu tenho que fazer tudo isso sozinho e sair desse lugar, porque senão eu sou um fracasso, né? Aquela coisa aquele livro Sociedade do Cansaço, Uhum. do Bill Churran, né? Que é essa coisa da positividade, né? Em que você introjetou que você é o grande responsável pela sua vitória, sua derrota, seu fracasso, e de que você vai fazendo esses movimentos e eles começam a ficar cada vez mais refletidos, e aí é o movimento burro, né? Muito relacionado ao trabalho, à conquista, blá, 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 blá. E aí, nossa, e cadê os outros? Né? Tudo objeto, né? Não tem ninguém do meu lado, né? A gente esquece a nossa essência, né? Como ser humano, que é ser relacional. Sim. Ah. A gente precisa se relacionar, é uma função, uma necessidade básica também, né? Acho que são as relações. Mas falando aqui das compulsões, acho que é isso, um caminho é quando a gente percebe a função, né? A função daquela. Então, se é a função fazer companhia, vamos buscar uma rede, né? Que aí a gente vai tentando satisfazer de uma forma funcional. Né? Eu acho que, falando da minha compulsão, assim, né? Que eu já tive, alimentar. Agora, pensando bem de exercício, também já foi. Mas fica muito naquele lugar de exercício, sou saudável. Mas teve uma época que eu tava Nossa, para além do saudável. Eu vejo muito. E quem tá na compulsão pela atividade física não dá o braço a torcer. Não dá. Cara, Eu reconheço isso hoje, tá? Porque na época eu falava, não. Pra mim, sou saudável. pois é, a gente falou shakezinho sobre. Mas quando eu vejo foto, eu falo, caraca, não era saudável, não. Pois é, a gente falou sobre o que é socialmente aceito. Pra mim, essa é a maior, porque ela esconde o autocuidado. Mas, assim, quem não dá o braço a torcer? Eu tenho uma paciente que, assim, eu vou de pouquinho em pouquinho com ela, assim, sabe? Trazendo esse ponto, porque ela não consegue perceber o excesso. O quanto aquilo dali cuida de algo. Eu consigo perceber, na minha experiência, 2 momentos da compulsão em relação à comida. Um deles, eu fui para um extremo de uma rigidez com a alimentação. Que também entrou nesse extremo da rigidez com o saudável. E aí tem o corpo também, né? Então, toda essa preocupação com o corpo, com o saudável. Na época, eu também tinha, enfim, recebido ali um diagnóstico com a minha glicose e tal. E aí, eu virei uma chavinha de, se eu não quero ter diabetes, então, né, eu preciso fazer isso tudo. Só que aí, eu fui para uma rigidez. E aí, eu fiquei muito na comida saudável e no exercício. Só que o que acontecia? Que hoje eu percebo, né? Quando a gente controla muito uma coisa, quando tá muito rígido, tem que ter uma válvula. Estoura em algum lugar. Estoura em algum lugar. E aí era na compulsão. E aí eu comia chocolate. E aí eu comia doce. E aí eu comia... E aí tinha culpa. E aí eu chorava. E aí tem o sofrimento. Então, eu ficava muito nessa, né, nessa rigidez de voltar para ser saudável. E depois, né, qualquer coisa era um gatilho que eu... E aí era comer até passar mal. Até ficar aqui, né, lotada, e aí o contato com o corpo, né, que eu percebo que, né, assim, eu não tinha que fazer contato comigo, com o meu corpo, e aí com a compulsão era onde eu fazia contato com o corpo através da dor. Sim. Através tá estufada, tô cheia, tô passando mal, né, e aí muito também, né, em terapia, vendo que quando eu segurava muito aqui, é com a mesma força que vou soltar. E aí, me relacionando com o meu corpo, né, de uma forma saudável, eu consegui trazer um equilíbrio. E aí, depois ela apareceu, mas já não era mais relacionada com essa questão de corpo e saúde. Eu via mais como uma insatisfação com a minha vida, como é que ela estava naquele momento. E aí, eu descontava essa insatisfação na comida. E aí, foi curioso que foi só eu sair de casa. Casei, saí de casa. Ou seja, tem 5 anos. Nunca mais.
Do nada, né? Nunca mais. Do mais tive um nada. episódio de compulsão. Impressionante. De que falta estava sofrendo, né? Não é? Acho que o ambiente, né, também, né? Que você vive, que você mora, a certeza. situação, o contexto que estava acontecendo ali na minha casa, na minha família, né? Talvez era muito, não conseguia lidar com aquilo tudo. Uhum. Né? Então eu saí de casa, casei, minha vida eu comecei a ficar satisfeita com aquilo, né? Com a minha vida, era isso que eu queria, né? Eu tô aqui É isso, que não era sobre casar, era sobre. satisfeita com a minha vida como um todo. Construção, né? Talvez algo que você Exatamente. tivesse Não, tava buscando satisfeita no construir. trabalho, no meu relacionamento, no Sim. meu estilo de vida, né? E né, satisfeita como um todo. E aí eu fiquei, né? E eu vejo muito isso na clínica também, né? Às vezes a pessoa não tá satisfeita com a vida dela de forma geral. E aí vai buscar aquilo, uma satisfação imediata de alguma forma. Perdão, pode falar. Pode falar. Não, e aí pula quando você traz essa dinâmica, né? Eu fico pensando aqui, aí pula, ou você não dá espaço para aquele processo de responsabilização por si mesmo, né? Porque tem uma satisfação quando a gente constrói uma vida, né? Porque não é só quando eu falo assim, de que falta sofrer, né? E é um lugar de aquela autenticidade que pede espaço e tem ambiente que ele vai oprimir, né? É extremamente opressor. Aquela quebra que a gente tem que passar por ela, né? Mas hoje eu vejo hoje como uma dinâmica muito opressora, assim. Porque tem aquela coisa de um excesso de informação, né? Um excesso de possibilidades, mas que não dão chão hoje nessa realidade que se modifica a cada momento, né? E uma falta de espaço de exercício para essa autonomia, né? A gente vive muito programadinho, né? E aí essa coisa do roteiro, né? Numa compulsão, uma obsessão por uma dinâmica que eu não sei se é verdadeiramente o que eu quero. Ficar ali trabalhando no shape, trabalhando Sim. naquilo, sabe? Exercício é saudável, né? Mas qual é a medida, né? E do que você está me afastando? E isso, às vezes, era sair de casa, e aí começar a construir uma relação, e ter sonhos, e concretizar esses sonhos, né? E aí, nossa, não preciso mais de bolinho, né? Aquela coisa, não preciso mais da comidinha, né? Não me alimenta mais. É isso. Não era essa fome, né? Não é. Agora eu senti de perguntar aqui pra vocês se vocês acham que as pessoas, né, entre aspas, elas estão com compulsão pelo chat GPT. Acho que sim. Acho que ainda não chegou num grau... De compulsão. Mas é como a internet, assim, uma coisa Porque é isso, porque, assim, o que eu tenho percebido, que tem chegado até a mim, né, é interessante, porque muitas pessoas estão me mandando mensagem em relação a isso, né? Sobre como as pessoas estão usando o chat GPT como terapia, por exemplo. Sim. Então, vem aquela sensação, as pessoas estão indo diretamente para o chat GPT Para aliviar. para poder conversar, para ter uma resposta imediata daquilo. Então, eu não sei, me deu essa sensação que será que... Pode ser. Eu acho que a gente vai, daqui a alguns anos, a gente vai ver anos. uma série de outros problemas que, assim, quando você vai ver do algoritmo, né, a ideia do ChatGPT é que ele vai te dar a resposta mais agradável possível. E eu falo, a pior coisa que a gente pode fazer pelo ansioso é corresponder à ansiedade dele, né? Então, é deixar ele naquele mesmo lugar, né? Então, tem coisas ali que são, talvez eu possa falar que são lúcidas, que o ChatGPT traz, né? Mas isso é um distanciamento ainda maior do outro ser, né? De um outro organismo vivo ali, de um ser humano. É alguma coisa ali que eu não achei que dá pra... eu vou pra ficção, né? Então, eu vou pra ficção, assim, no sentido de... tô vendo alguma coisa meio apocalíptica acontecendo, sem ser nada grave, mas assim, vai ter uma consequência, não tem como. Não é que seja bom ou ruim, vai mudar, como a internet mudou, como o celular, as redes sociais mudaram, né? O smartphone mudou, né? Aquele livro Geração Ansiosa, né? Então ele separa bem isso, assim, é um livro muito bom. Sim, eu fiquei meio... aquele livro, né, best-seller, mas... Deixa eu ler aqui, sim, legal. Indico. Dá um contorno, indico para ler, sim. Principalmente até para quem não é da área, sabe? Para ter um entendimento, assim, bacana. Dá para ler sem nada muito complexo. E fala, né? Marca isso, como a entrada do smartphone foi mudando o nosso comportamento. Né? Então, o ChatGPT ele vai mudar nosso comportamento. E aí vai surgir alguma outra coisa em algum outro momento.
o que aparece para mim, né, hoje como caminho, quando a gente está falando de autorregulação? É corpo. Então, a minha busca nos últimos anos, né, até da respiração, né, dessas práticas, preciso para o corpo. Preciso para essa autorregulação muito básica, assim, voltar para o meu organismo, porque a gente vai ter muito mais espaço de inutilidade, né? Essas coisas estão... Então, já ChatGPT cria... Você usa ele para criar conteúdo, agora tem outras inteligências artificiais que já criam conteúdo próprio, sem você precisar estar lá imputando alguma coisa, sabe? Então, isso vai chegar num ponto que eu não faço ideia. Assim, mas eu sei que eu vou ficar cada vez mais inútil, né? Assim, eu vou ter mais espaço de vazio de inutilidade, de não produção. Isso é um desconforto enorme para o ser humano, né? Que é a sensação de se sentir inútil. Dentro da profissão que você Sim. diz? De forma geral também. Entendi. Eu acho que vai chegar no mercado de trabalho, que é onde a gente está falando de produtividade, né? Mas de muitas coisas que a gente está delegando, né? Mas eu acho que a gente volta, assim, para a questão das relações, né? Que nós somos relacionais e eu acho que o ChatGPT, ele entra como uma autoajuda. E a gente tem livros de autoajuda aí, sei lá, desde que o mundo é mundo. Não sei desde quando, mas é muito, né? Então, ele entra como uma autoajuda, mas ele não é esse outro ser humano que vai estar ali com você, inclusive espelhando uma relação que você não sabe fora. Como fazer fora. Então, ali é como onde você aprende a criar um vínculo mais verdadeiro, onde você aprende sobre a sua vulnerabilidade ali com outra pessoa, onde, sabe, você consegue se colocar nu diante de uma pessoa nesse sentido, né? Essa nudez, assim, da sua vulnerabilidade. O ChatGPT, não, né? Ele vai te dar ali, né? Eu já fiz um teste. E não é que ele não me deu uma resposta que eu gostaria de ouvir, mas eu acho que ele tem um limite, até onde ir, né? Então, se tem gente que procura o ChatGPT, por exemplo, que já ouvi isso. Minha psicóloga não me deu uma resposta que eu... não me deu uma resposta, né? Não senti que foi satisfatória ali naquela sessão. Tá, a gente sabe que muitas vezes o que o nosso paciente precisa é do vazio. Se frustrar. É realmente desse vazio, né? E que o ChatGPT não vai deixar. Ele vai, de alguma maneira, fazer esse alimento, servir de alimento. Ele vai, de alguma maneira, servir como esse cuidado, mais uma vez, cuidando dessa vulnerabilidade que você nem está se dando conta. Por isso que me deu a sensação de que eu acho que a gente está indo para um lugar de compulsão do ChatGPT. Que ele vai preencher, né? Porque ele vai estar cuidando de algo, ele vai estar alimentando algo, mas não está no... sabe? Ele não vai no ponto ali. Porque ele vai acabar gerando outro vazio também, porque ele o ChatGPT ele é distante da experiência, né? Então, ele é aquele compilado de informações que a gente colocou, e aí na Gestalt, quando a gente trabalha com experimento, né? Aquela coisa, o ChatGPT pode falar do sabor da laranja, né? Mas ele não sabe o sabor da laranja. Exato. Então, ele não tem o contato com isso, né? Então, o que ele vai dar ali quando a gente está falando de autoconhecimento, é vazio. É a experiência de alguém que está muito distante, o relato da experiência de alguém que está muito distante da experiência em si. Na verdade, não tem nenhum contato com a experiência em si, né? Então, vai acabar gerando outro vazio, né? É aquela coisa do... agora eu não vou lembrar, doutor, não lembro se é do Spinoza, que é uma coisa que a pessoa que está diante do vulcão pela primeira vez, ela vê o vulcão e aí aquela lava, erupção e matando gente, correndo, todo mundo fugindo, ela sente um terror e ela escapa, e ela vai e relata para você, né? E você nunca viu o vulcão, essa pessoa chega e conta para você sobre o vulcão, e você vê o terror na cara dela, né? E você vê, nossa, a pessoa sentiu muito medo de vulcão, mas você já não sabe o que é a experiência do vulcão. Sim. Aí você vai e escreve sobre a experiência do vulcão para alguém, né? Não tendo vivido, só vendo o relato. O ChatGPT é isso. Sim, é completamente baseado da experiência, né? Eu falo, quando a gente olha para a ficção, né? O que acontece nesse ponto da ficção? A inteligência artificial chega a um ponto que ela começa a buscar um corpo para viver a experiência. Que é o que a gente tem, né? E é o que a gente foge, né? Então, na ideia da ficção, é uma inteligência que ela vai tomando forma, ela vai começando a questionar sobre si. O que ela precisa agora? Precisa de um corpo para estar em contato com a vida, né? Então, eu volto para essa base, né? Que é o que a gente tem do contato mesmo, né? E se ele vai ter isso em algum momento, não sei, né? Aí, não sei se eu vou estar aqui, né? Ou talvez sim, né? Porque é tão rápido, né? Sei lá, se eu for pensar na minha experiência do primeiro computador pro que é hoje... É muito rápido. Sabe? Exato, É um salto, sabe?
sei lá, o que que sobra? Sobra eu. Tem um Sobra, perigo aí. sobra aqui a gente, sabe? Sobra essa coletividade e vamos estar em contato, né? Vamos viver experiência, né? E a gente foge disso. Aí fica tudo solto, né? E como é controlado isso, né? Porque, na verdade, você pode programar o ChatGPT para falar da maneira que você quiser. Então, ele sabe como você gosta de ser tratado ali, como você quer ser tratado, o que você quer ouvir, como as palavras. Então, também ele vai trazer com essa maneira, né? E a gente ali no site terapêutico, a gente não vai por esse viés, né? Necessariamente. Então, terapia, gente. Terapia, né? Também, né? Perceba. Eu não sou contra o ChatGPT, assim. Eu acho que é uma autoajuda. Uhum. Mas é isso, é uma autoajuda, assim como se estivesse Ler um lendo um livro, sabe? Mas o que é para você mergulhar mesmo, adentrar assim nas questões, É limitado, não adianta, né? Tem não uma adianta. limitação. A própria internet, assim, quando chega, ela abre o mundo pra gente. E hoje a gente olha os 3 mesmos sites, né? Ou fica numa rede social constantemente ali, sabe? Não explora todas essas possibilidades, né? Por quê? Porque também não tem corpo. Tem uma hora que, sabe? Aí a gente vai cair no hábito, né? Vai cair naquilo. Eu abro lá o mesmo site pra ver notícia. Não exploro nada pra além daquilo, né? Do óbvio, né? Que... Então, acho que você falou, né? Esse contato com o corpo, né? Que até eu falei que foi um movimento que eu fiz pra, né, tratar a minha compulsão. Foi voltar o contato pro meu corpo. Né? Então, acho que isso é um veículo, assim, É o que a da gente tem, gente né? olhar pra experiência, né? Porque o vazio, né? Uma angústia e tal, mas como é que é no seu corpo isso, né? Sempre trazendo pro corpo, que eu acho que é um pouco que vai dar essa base, né? Essa sustentação pra gente lidar com o vazio, a gente vai lidar até morrer. A gente vai ter ele. A gente nasceu com ele, a gente vai morrer com ele, né? A questão é como a gente lida com esse vazio, né? E as compulsões muito nesse lugar de preencher esse vazio que eu não sei lidar. Que é impreenchível, né? Que é impreenchível. Por isso que a compulsão nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Quero sempre mais. E nunca é, né? Essa é uma frase que... Nunca é. Assim, Nunca vai ser. Escuta no relacionamento, não, eu sou insuficiente pro meu parceiro. Assim, vai ser, que Que bom. pretensão é essa? Que bom, né? Imagina se você preenche ele completamente, que lugar você vai ocupar pra sua vida, né? Você vai lá e preenche. Sim. Você se acomoda dentro, né? Não é uma suficiente, idealização, deixa ele com né? vazio, né? Fica com o seu também. Sim. Não busca esse preenchimento total, né? Tem um momento que a gente tá totalmente preenchido, que é na morte. Acabou, perfeito, morri. Não tem mais nada pra preencher. Tá esvaziado, completamente tudo satisfeito, agora vai descansar, né? Então, pra que você tá com pressa de quê? Né? Assim, preencher todos os vazios pra quê? Pra quê? Né? Pra chegar no fim? Tá? Sim. Essa é a graça do joguinho, chegar no fim? Não, joga o joguinho. Joga o joguinho da vida, né? Não precisa tomar tudo agora, né? E voltando pro corpo, o corpo é o nosso sentir, é onde a gente tem registrado as nossas É onde a gente se autorregula. experiências, é o nosso inconsciente, na verdade, né? O nosso corpo é. Então, por isso que você falou que é o veículo, não, é o nosso veículo, de fato, né? Somos nós, né? E aí, sobreviveu? Sobrevivi. O corpo tá muito mais calmo. Satisfeito. Gente, eu Pleníssimo amei aqui. o papo. Muito bom. Que bom. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, Podemos foi muito bom te encerrar. conhecer. Foi ótimo Você também. é um Não. Querido, Gente, ele é o primeiro homem. Ele é aqui, o não? primeiro. Mentira? Aham. Sério? Tá Sim. bom. Primeira figura masculina. Apesar dessa figura aparência, eu sou masculina. muito feminino, tá? É um querido. Trabalho muito sentimento, choro muito, choro todo dia, vou, todos os retiros, rola no chão, Eu chora, amo. abraça, vai, faz tudo, bota todo o choro, todas as dores pra fora. Eu amo. Gente, obrigada por terem ficado com a gente até agora aqui. Se você gostou desse tema, se você se identificou com alguma coisa, escreve aqui nos comentários ou indica para alguém que precisa ouvir esse episódio. E até o próximo encontro. Beijo. Beijo.